pela internet e que Deus abençoe a todos que estão aqui no santuário também. Mais uma tarde de domingo que nós estamos aqui na igreja para louvar, adorar a Deus e ser abençoados. Desde as primeiras horas do dia nós já temos recebido muitas bênçãos através da escolinha das crianças, onde nós aprendemos com elas também, não só com os professores das crianças. Mas Deus tem o melhor para nós. Basta nós aceitarmos o que Ele tem a nos ensinar através do púlpito, da plataforma Vem a Palavra de Deus. Nesta tarde, nós vamos ler os Salmos de número 108. Você que quer acompanhar, pode abrir a sua Bíblia já. E nós leremos o Salmo de número 108. Convido o irmão Isaac para fazer a oração após a leitura. Vamos à leitura. Todos já encontraram? Pode vir para cá, irmão Isaac, para que você não ande enquanto estivermos lendo. Ao ler a Bíblia, devemos parar em reverência. Ao ouvir a voz do profeta, nós devemos parar em reverência. E ao orarmos, devemos fechar os olhos. Tem muita gente que ora de olho aberto. Vamos à leitura? Salmo de número 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Irmão Isaac. Fechemos os olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, no Teu santuário, para louvar o Teu santo nome. Eu peço que o Senhor venha abençoar este companheirismo, que ele seja de grande aproveito para o alimento das nossas almas. Nós te agradecemos pela palavra que tivemos hoje de manhã e agradeço também pelas palavras que teremos agora nesse companheirismo, que isso tudo é alimento para as nossas almas e é disso que nós precisamos. Eu te peço por tudo e desde já te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Boa tarde com Jesus a todos os irmãos. Que Deus continue nos abençoando nesta tarde maravilhosa, né? Mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Vamos então cantar. Sentaram por quê?
Cantar sentado? Não, né? Não, vamos cantar aqui na frente, como sempre fazemos. Irmão Vitor tem uma voz muito boa, muito forte. Voz bonita, vai ajudar aqui. E aí, irmã Ana Flávia, irmã Aline, irmã Raquel. Bom, vamos então iniciar hoje. Parece que está num número bem menor, né? Tem prova, né? Tá tendo prova também. Mas é isso aí. Vamos cantar. E aí, irmãs? Só é recorde, né? É recorde, mas não tem problema. Nós cantamos e louvamos e vai chegando também. Mas as irmãs ali, vocês não cantam? Nem de dupla, nem com as outras? Aí, né? Fica à vontade. Quiser cantar daí também pode. Mas vamos louvar ao Senhor. Vamos pensar em não só cantar, mas louvar, né? Louvor. É bom demais poder cantar. É bom demais poder louvar a Deus. Então nós vamos cantar o hino de número 32. Vocês conhecem esse, ó. Dá para todo mundo cantar bem forte, bem bonito. Canta, canta, ó passarinho. Vamos lá, irmão Salatiel, dá o ritmo para nós aí no violão. Cadê a letra? Isso. Vamos lá. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria mil louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele faria como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Pode continuar tocando aí, nós vamos cantar novamente. Pode continuar tocando ele. Eu estava vendo
o que o irmão Brana estava dizendo numa mensagem, que os passarinhos todos os dias, né, acordam e cantam. Acordam e cantam. O irmão Brana falou: você nunca viu um passarinho com diabetes, nunca viu um passarinho com pressão alta, nunca viu um passarinho. Por quê? Porque ele canta, né? Ele louva o Senhor. Então, cantar faz bem. Cantar faz bem, principalmente em uma vida sem ter ódio e sem rancor. Como o ódio, rancor adoece, né? Faz o coração ficar pesado. Então vamos mais uma vez. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria mil louvores. Mas você pode cantar agora. Todo dia, o dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele faria como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Canta, bem forte. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Amém, amém. Podei-vos assentar.
Enquanto vocês se assentam, eles vão solar alguma coisa ali, né? Bom, então estamos aí para mais uma tarde de companheirismo e vamos ter, né, nesta tarde a oportunidade, os destaques da semana, como sempre temos, e após também o estudo da mensagem sede, conforme temos feito, né, aos domingos à tarde, vamos ter também hoje. E eu gostaria de pedir, como o número é bem menor, não tem necessidade das irmãs sentarem tão longe assim umas das outras. Então as moças reúnam mais aqui na frente, fica melhor para participar, melhor para filmar, melhor para todo. Não é os 3 primeiros bancos, ou os 3 elimina o da frente, como tem gente que não gosta, né? A maioria não gosta de sentar no da frente, senta. Sentar aqui não significa que você vai participar, não. Você está sentando por sentar, né? Para ficar mais perto. E nós vimos no último domingo aquela imagem, aquele vídeo, né? Os irmãos aqui, o irmão Everton, o irmão Daniel, trouxeram aquele vídeo e nós poderíamos ver de novo. Aquele vídeo realmente fala, né? Fala muito do que o irmão Brana nos falou na mensagem. Será que tem como, irmão? Amós. Aí, ó. Para quem não viu, né? Isso aí é um... Que animal que é esse aí? É um cão selvagem, né? Cão selvagem, acho que é um cão selvagem, alguma coisa, mas ele está atacando o cervo. E olha como o cervo vai, eu gostei disso aí, viu? Não tinha visto essa imagem. Olha como ele vai levando ele para dentro da água. Seu inimigo é forte, comece a entrar na palavra, mergulha no Espírito Santo, vai levando ele. Que uma hora... ou ele solta, não tem como, né? É o que o irmão Brana nos disse no parágrafo, cadê aqui? Quando o cervo bebe a água, estanca o sangramento. Mas se ele não conseguir água para refrescá-lo, então o sangue vai escorrendo mais rápido, porque ele está correndo, mantém o seu coração bombeando. Mas se ele puder chegar à água, o cervo viverá. Que nesta tarde nós possamos tomar, né? Cada culto é um gole d'água que bebemos. Então, vamos ter mais nesta tarde. Hoje nós vamos ler do parágrafo 80 até o parágrafo 100. Do parágrafo 80 ao parágrafo 100. Mas isso depois dos destaques que teremos dado aqui pelos jovens que estão aqui, e também pelos irmãos através da internet que sempre participam enviando seus destaques. É uma forma deles participarem, deles mostrarem aquilo que chamou a atenção, aquilo que foi um marco na sua semana, algo que você leva, né, em seu coração, meditando durante todo o dia e toda a semana às vezes. Então vamos começar? Irmão Amós também fala alguma coisa. Irmão Bispo já falou, mas se quiser falar outra coisa também. Pode ir? Antes dos destaques. Boa tarde com Jesus. Estamos tendo dias, mensagens de fato sobressalentes, estudos que nos levam realmente a nos posicionar, vermos aonde de fato nós estamos. Tem sido muito bom. Eu vou deixar para dar meu destaque depois, irmão Leandro. Vou primeiro aqui com os destaques, irmão William Bispo, os rapazes, as moças, depois eu dou o meu destaque. A gente pode ir fazendo conforme faz na mensagem, intercalando, né? Fica bom.
Uma moça dá um destaque, não é destaque da mensagem agora, tá? É destaque dos cultos da semana. Eu tenho 2 destaques. Um de quarta-feira com o irmão Leandro Gabriel. Quando Deus encontra um homem, suas metas são mudadas. E um de sexta-feira do pastor, que eu não me recordo o nome. Todo dia é dia de recomeçar de novo. Tenho 2 destaques. O de domingo à noite, pastor Marconi, não coloque os seus sentimentos acima da vida eterna. E o de quarta-feira, irmão Leandro Gabriel. Você não precisa saber tudo, mas você precisa crer em tudo. Culto de quarta-feira, evangelista irmão Gabriel. Destaque, você não precisa ficar imaginando, você precisa crer que Deus vai fazer algo. Destaque do culto de segunda-feira com o pastor Joaquim Gonçalves. Irmão Everton, deixa eu só te cortar. Se os rapazes quiserem fazer um comentário objetivo em cima do seu destaque, pode, tá bom? Às vezes você quer comentar, complementar, então é permitido, tá? Desculpa, pode continuar. Destaque de segunda-feira, né, com o pastor Joaquim Gonçalves. Quando você fala boas coisas, está dando glória a Deus sem dar glória a Deus. É a atmosfera, né, que aquela conversa gera. E aí nós ouvimos hoje, né, de manhã, sobre falar boas coisas também. Conversa agradável, gostosa como mel, né? Então combina perfeitamente. Eu não disse o número para os destaques, mas é aquele mesmo de sempre. DDD é 62 982 60 9690 8260 9690. Então vocês, através da internet, enviem seus destaques através deste número. Culto de quarta, evangelista Leandro Gabriel. Um homem não pode mudar outro homem, mas Deus pode. Culto de quarta-feira, evangelista irmão Leandro Gabriel. Não importa as fraquezas dessa carne, o que importa é o que está dentro de você. Culto de segunda-feira, pastor Joaquim Gonçalves. A reputação não acompanha a salvação, porque a reputação é uma coisa que pensam de nós e o caráter que realmente somos. Culto de quarta-feira, irmão Leandro Gabriel. Veja como Deus fala com o homem. Culto de segunda-feira, pastor Joaquim. O caráter não é um dom, é uma vitória. Ele é forjado na dor, nas batalhas. Escola dominical de hoje, pastor Jonas Pimentel. Com ou sem a Bíblia na mão, os cristãos eleitos não deixaram de ser manifestados. Destaque de domingo à noite pelo pastor Marconi Neus. Você tem algo aqui que o mundo não tem, e isso é a fé de que você terá uma vida eterna. Destaque da escola dominical. Coisa boa é ver uma pessoa contaminada pelo Espírito Santo. Hoje de manhã, com o pastor Jonas Pimentel. Sem Bíblia ou com Bíblia na mão, os eleitos, os cristãos creem. Destaque de domingo à noite passado, pastor Marconi Neves. Cristo está em você o quanto você permitir. Irmão Cias, destaque de quarta-feira à noite. Qualquer que é nascido de Deus não peca, pois a semente de Deus permanece nele. No culto de oração, é preciso tocar em Jesus para não morrer. Esse toque é através da fé. Evangelista Leandro Gabriel, quarta-feira. Os meus problemas é Deus que resolve. Destaque do culto de domingo à noite, domingo passado, pastor Marconi. Não coloque seus sentimentos acima da vida eterna. Aliás, nada. Não coloque nada acima da sua vida eterna. Culto de quarta-feira, Leandro Gabriel. O homem nunca mais é o mesmo após ter sido reencontrado com Deus. Culto de quarta-feira, o evangelista Leandro Gabriel. A oração da fé sara o enfermo.
Temos aqui mais alguns destaques. Vamos ver aqui. Começar com o destaque do irmão Daniel Góes, lá de Seropédica, no Rio de Janeiro. Destaque do culto de quarta-feira. Um homem nunca pode ser o mesmo depois de ter se encontrado com Deus. Irmão Emerson, de Uauá, na Bahia. Destaque do culto de quarta. As metas de um homem são mudadas depois de um encontro com Deus. A irmã Poliana Vitória, lá de Aracaju, Sergipe, destaque do culto de segunda, com o pastor Joaquim Gonçalves. Caráter não é um dom, é uma vitória. Também temos aqui a irmã Laiana, de Barcarena, no Pará. Ela envia o destaque do culto de sexta-feira, culto de casamento, com o pastor Jonas Pimentel. Que une um casal é uma revelação de coração para coração. Puder pegar a lista dos hinos, não chegou aqui ainda. Lá de Vargem Grande do Sul, São Paulo, culto de sábado, pastor Joaquim Gonçalves. Você não está tombado por causa da misericórdia de Deus. Você não está tombado há muito tempo por causa da misericórdia de Deus. Também, hoje da escola dominical, a irmã Marineide, aqui de Goiânia. Há momento que o esposo tem que ceder e há momento em que é a mulher que tem que ceder. Pastor Jonas, hoje de manhã. A irmã Ana Lídia, lá de Nova Chavantina, destaque da escola. Coisa boa é ver uma pessoa contaminada com o Espírito Santo. A palavra está na sua boca, no seu coração e junto de ti. Destaque do culto de segunda-feira. Quem enviou foi o irmão Abel. Destaque com o pastor Joaquim Gonçalves. Culto de quarta-feira, destaque enviado pela irmã Rayane, lá de Paraty, no Rio de Janeiro. Você não precisa saber tudo, mas você precisa crer em tudo. Irmã Sara Carbone Vieira, culto de quarta. As metas de um homem são mudadas depois que ele tem um encontro com Deus. E da escola dominical de hoje, coisa boa é ver uma pessoa contaminada com o Espírito Santo. Destaque da escola desta manhã, Salmo 103, versos 1 e 3. É quem te perdoa, Ele é quem te perdoa de todas as iniquidades e sara de toda a enfermidade. E aí o irmão José Adão foi quem enviou esse destaque, ele destacou essa palavra, todas. Ele, Deus é quem sara de todas as enfermidades, graças a Deus por isso. Vamos confiar em Deus, pois Deus tem cuidado de nós. Culto de quarta-feira, irmão Lucas Novaes, lá de Irecê, na Bahia, enviou esse destaque. Irmã Chaiana, de Barcarena, ovelha do pastor Valdenir Jorge, de Oliveira. Destaque de hoje: com Bíblia ou sem Bíblia nas mãos, os eleitos não deixaram de ser manifestados através da era, principalmente na chamada era das trevas. Irmã, eu acho que eu já li esse daqui, irmã Deriana, de Barcarena do Pará, já li? Já, Então tá bom. Irmã Eduarda, de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, destaque da escola. Coisa boa é ver uma pessoa contaminada com o Espírito. Que também é o mesmo destaque do irmão Kelvin, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Irmão Mateus Novaes, de Irecê, na Bahia, lembrou algo que o pastor Jonas disse essa manhã. Mãe é digna de respeito, digna de consideração, de compreensão, porque é a missão mais melindrosa da terra e a mais importante, Deus te abençoe. Também irmão João Paulo, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Quando você conversa boas coisas, você está glorificando a Deus sem dizer glória a Deus. Destaque do culto de segunda. Irmão Joel Lopes, lá de Lorena. Com Bíblia na mão ou sem Bíblia, os eleitos nunca deixaram de ser manifestados. Destaque de hoje. Irmão Micaías Nascimento, lá de Araguaína, Tocantins. Seu caráter não pode apodrecer. Esta vida é interior, essa semente tem vindo de dentro para fora
E se essa alma veio de Deus, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas mal algum acontecerá. Um homem não pode mudar outro homem, mas Deus muda, o Espírito Santo muda. Irmão Williane Ruth, lá de Irecê, na Bahia. Irmã, eu importo mais com a vida eterna do que aquilo que é passageiro. É lá de Serranópolis, Goiás, ovelha do pastor Adeli Evangelista, destaque domingo à noite. O diabo te mostra a pior parte do seu irmão, mas Jesus te mostra a melhor parte. Olha só, irmã Ísia Hiratã, aqui de Goiânia, foi quem enviou esse destaque. Também a irmã Marlúcia participando. A nossa preocupação não deve ser como será o milênio, mas eu quero estar no milênio. A irmã Marlúcia enviando o destaque do culto de quarta. Irmão Guilherme, destaque do culto de hoje de manhã. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. E o irmão Caleb, eles dois são irmãos, né? Estão sempre participando, mas hoje não vieram. Se você gosta de pescar e quer bem a sua mãe, você é um bom rapaz. Amém. Ele é uma criança, né? E anotou isso daí do culto de hoje. Também é o mesmo destaque da irmã Sofia Bentley, aqui de Senador Canedo, não preciso nem repetir. Coisa boa é ver uma pessoa contaminada com o Espírito Santo, irmão Edmilson Cardoso, lá de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E é aquilo que você ouve é o que a sua alma come. Programa com o pastor Joaquim. Quem enviou esse destaque foi o irmão Gilberto de Aparecida de Goiânia. Que coisa boa, Deus abençoe a todos vocês que participaram. Parece que o número aumenta cada domingo, mas muito bom que todos, né, realmente participem. Que Deus abençoe vocês. Irmão Leandro, e ouvindo esses destaques, eu me lembrei porque... Irmão Vitor, pode preparar? Ah, é? Então, irmão Moisés primeiro. Por favor, irmão Moisés Gomes, vamos inverter a ordem, tá? Vamos lá. Estava ouvindo os destaques e o pastor Jonas falou hoje cedo sobre essa questão dos cristãos que não tinham a Bíblia, né? E o pastor Joaquim Gonçalves pregou ontem na web rádio, na internet, uma mensagem intitulada "Eles não tinham uma Bíblia". E ele fala sobre isso, aqueles cristãos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles não tinham uma Bíblia, mas eles tinham a revelação da Bíblia dentro deles. E é isso que importa, porque no final das contas, nós sabemos que quando as coisas estão caminhando para o fim, talvez, e muito provavelmente, essa Bíblia vai ser tirada de nós, esta mensagem vai ser tirada de nós. Mas se a revelação desta Bíblia está dentro de nós, se esta Bíblia está dentro de nós, aí nada pode tirar isso que nós guardamos aqui dentro. E além desse destaque também, algo me chamou muita atenção. Vocês observaram a oração que o pastor Jonas fez no casamento, no final, na imposição de mãos pelos noivos? Quem observou a oração? Vocês lembram? Hã? Teve duas orações, isso, né? Eu estava falando sobre a oração do irmão Brana, aquela leitura que o pastor Jonas fez, que é muito próprio, e aquilo me chamou muita atenção. Aquilo lá foi de um trecho de uma oração do irmão Brana em um casamento que o irmão Brana fez. E muito bonito, muito especial. Acho que o pastor Jonas começou falando, o casamento, cada dia é dia de você renovar, né, o seu casamento. Então, eu gosto muito de ver, e quando toca a marcha nupcial, eu acho que eu caso de novo. E aí você ouve aquela oração, e aquilo fica vivo para você novamente. Muito bom, esses são os meus destaques. Irmão Brana chegou a usar a expressão, né? Que estes jovens sejam férteis, né? Que Deus abençoe. Muito bom. Então vamos ouvir o hino. Quem é aí, irmão Amos? Irmão Moisés Gomes vai cantar A Voz de Jesus.
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que o triste humilhado pôde a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te Boa tarde a todos quanto estão aqui presentes e aqueles que estão através da internet participando deste companheirismo. Eu usei um casamento que o irmão Brana fez.
Tudo indica que esse casamento não foi numa igreja ou em uma igreja bem pequena. Isso foi lá no estado do Arizona, lá em Tucson. Foi num sábado, às 7 horas. Normalmente de manhã, não é? No dia 16 de janeiro de 1965. Então ele resumiu, ele não pregou uma mensagem, ele só tratou direto do assunto de casamento. Para vocês verem que ele não pregou uma mensagem, somente esta página, e na segunda página ele fez a primeira oração, que foi abençoando o casal, e na sequência ele fez uma outra oração, parece que encerrando aquela cerimônia. O irmão Brana era simples, a mensagem do irmão Brana era simples, porém profunda. E esse casamento aqui não tem assim aquela complexidade de um culto. Uma reunião para casamento. Ficou parecendo com o casamento do casal pobre, que não foi numa igreja, não foi no horário de culto, mas aquilo ficou na história do ministério do irmão Brana, que é muito bom para todos os membros da noiva ao redor do mundo, quando pensarem em casamento, pensarem que é revelação de um coração para coração, e o que mais passa disso é ilusão. Igual a mensagem Vem, Segue-me também, né? Enquanto o pastor Jonas falava, a mensagem Vem, Segue-me não foi, nós estudamos aqui, não foi propriamente uma pregação, mas irmão Brana ali antes da formatura falou, né? Eu quero ter uma palavrinha aqui com os jovens, e falou. Veja como o irmão Brana era simples, né? E profundo. Se nós não sairmos dessa simplicidade, vai dar certo, né, irmão? É só ficar com a mensagem, não é verdade? Então vamos ler? Parágrafo 80 ao 100. Então, todos trouxeram a mensagem, né? Tem disponível também no aplicativo. Às vezes os irmãos estão através da internet. É a mensagem Sede, que foi pregada 19 de setembro de 65. O irmão Brana estava a outubro, novembro, 3 meses praticamente antes de sua morte. Então vamos lá. Boa tarde com Jesus, vamos ler. Quando Deus fez tudo no jardim do Éden, era encantador. Então Satanás entrou e perverteu. Satanás não pode criar nada. Há só um Criador, que é Deus. Mas Satanás perverte a criação original. E agora ele entrou. Quero falar sobre isso hoje à noite. Pervertendo a criação original da sede. Agora, uma mulher, como eu disse antes, quer ser bonita. Há algo nela que ela é feminina e ela quer ser assim. Mas do jeito que elas estão na rua hoje, cabelo cortado como de homem, usando roupa de homem, e então os homens, por sua vez, usando roupa de mulher e corte de cabelo como de mulher. Vejam, é uma perversão a coisa toda. Seu alimento está pervertido, sua vida está pervertida, sua sede pervertida, seu desejo está pervertido. É um dia de perversão. Eu estava falando aqui, não faz muito tempo, sobre o Éden de Satanás. Deus levou 6.000 anos e fez um Éden perfeito. Satanás veio e pulverizou essas sementes e as deformou. Agora ele tem 6.000 anos e tem seu próprio Éden científico de volta à perversão do que é certo. E esta é a era da hibridação. Hibridação. Até mesmo as igrejas hoje estão a tal ponto que elas estão híbridas, isso mesmo. Eles entram aqui, só vão à igreja, é uma sociedade em vez de uma igreja.
Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem e adoram a Deus em espírito e em verdade. E hoje é uma sociedade. Vamos lá e temos um tempinho para apertar as mãos e ter companheirismo e cafezinho na parte de trás do prédio e vamos para casa até a próxima semana e cumprimos nosso dever religioso. Agora é uma era pervertida e Satanás está pervertendo estas sedes que Deus colocou em você para ter sede. Satanás as está pervertendo. Agora, se você quer saber o certo, perversão. Se vocês, as mulheres, querem ser bonitas, tomem 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que é que ataviando-se em traje honesto, com um espírito semelhante ao de Cristo, mansas, sujeitas a seus maridos, e assim por diante. É assim que você deve se ataviar, a sua vida que você vive. Ele perverte a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira sede de Deus do corpo e da alma pela cobiça do pecado. Pecado, uma perversão. Agora verificamos que uma pessoa hoje, a maneira que aceita essa perversão, sede de Deus, a sede de ser bonita e todas estas sedes de água transformaram isso em satisfação por bebida, a sede de alegria, todos querem ter alegria, sede de companheirismo, todas essas grandes sedes que Deus colocou em nós, para que possamos ter sede dele. Deus fez você para ter sede dele, e tentamos satisfazer isso com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perversão da sede correta. Está vendo como é no natural? Está vendo como é no espiritual? Achamos que contanto que nos unamos à igreja, que isso resolve, que isso é tudo que temos de fazer. Bem, isso é absolutamente errado, não? Deus quer que você tenha sede dele, como servo brama pela corrente de água. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Está vendo? Está vendo? Agora, se aquele servo estivesse bramando pela corrente de água, e se alguém viesse e outro servo amigo pudesse vir e dizer: ei, vou lhe dizer o que eu poderia fazer, sei onde há um buraco de lama aqui embaixo. Bem, o servo não ia querer isso, isso não lhe serviria. E não há nada que possa satisfazer essa sede que está no ser humano até que Deus entre. Ele tem de recebê-lo ou morrerá. E ninguém tem direito de tentar silenciar ou satisfazer essa sede santa que está nele através das coisas do mundo. Não, Senhor, é impiedade fazer isso. E se você tem sede de Deus, não aperte a mão do pregador e ponha seu nome no livro. Se você está sedento de Deus, há uma coisa para satisfazê-la, que é encontrar-se com Deus. Se você está sedento de Deus, essa é a única maneira de você poder se encontrar com Ele, é fazer isso. E então, há um grande perigo também, se você não observar o que está fazendo neste momento. Se você está sedento por Deus, assegure-se de que é Deus que você encontra. Veja, assegure-se de satisfazer a sua sede. Mas se Satanás conseguiu perverter esses seus apetites naturais, e isso ele fará se puder, ele irá simplesmente fazer que você procure se satisfazer. Um homem sai, o que faz um homem se embebedar? É porque ele está preocupado e abatido, há algo faltando nele. Eu estava na Clínica Mayo aqui não faz muito tempo e estava lá fazendo uma entrevista. E então nela foi dito que, falando acerca de beber, e eu lhes disse que meu pai bebia. Disse: o que eu fazia beber? Eu disse: não sei. Ele disse: é porque havia algo que ele não estava satisfazendo, e ele achou que podia beber para tirar isso da mente. Eu captei na mesma hora, vejam. Na verdade, era Deus, era a única coisa que podia satisfazer essa sede. Deus mesmo é a única coisa que pode satisfazer essa sede humana, é aceitar a Deus. Agora Satanás toma essas coisas, como eu disse, e as perverte. Então, se você não der a essa sede o lugar certo em sua vida, e não tiver sede e tomar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então Satanás o levará a algumas das suas fossas estagnadas deste mundo. Você tem de satisfazer isso em algum lugar.
Se não conseguir encontrar alimento, você comerá de uma lata de lixo. Está vendo? E se você não conseguisse encontrar água e estivesse morrendo, você beberia de uma poça de qualquer tipo, porque ia perecer. Mas não há motivo para isso quando você está sedento de Deus, porque Deus é um Deus vivo, não algo histórico. Minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo, algo que dá águas vivas, algo que satisfaz. A outra natureza natural, apenas uma sede natural nessa sede da alma. Você pode dizer, irmão Brana, essa sede da alma isso é natural? Sim, é natural uma alma ter sede, e pois Deus o fez assim, para que assim você tivesse sede dele. Ele quer que você tenha sede dele. Agora, Deus o fez assim. Ele não tinha que fazê-lo assim, mas fez. E se ele não o tivesse feito assim, de modo que tivesse sede, haveria uma desculpa no tribunal do juízo. Diria, eu nunca tive sede de Deus. Mas não há desculpa, você tem. Você fará dela alguma coisa. Você pode fazer dela a sua esposa, você pode fazer dela o seu carro, você pode fazer dela alguma outra coisa, você pode ir à igreja e tentar satisfazê-la. E não tenho nada contra ir à igreja, mas essa não é a satisfação. É encontrar Deus, o Deus vivo, o Deus do céu dentro de sua alma, que satisfaz esse anelo e sede pelo que você anseia. Agora, pois ele o fez para que você pudesse ter sede dele, do seu companheirismo. Agora existe uma sede genuína de companheirismo. Agora, gostamos de nos encontrar uns com os outros. Estamos fazendo isso esta noite. Nós nos reunimos aqui esta noite porque gostamos de ter companheirismo uns com os outros. Por que fazemos isso? Porque há algo em nós que queremos nos encontrar uns com os outros. Isso é simplesmente natural. E agora nos reunimos com um ponto em comum aqui, que é porque estamos todos sedentos de Deus. Estão vendo? E então nos reunimos aqui com este ponto em comum, costumeiro, aqui de companheirismo. Na igreja esta noite, aqui, pode haver muitos diferentes pontos de vista denominacionais e assim por diante. Mas quando se trata dessa sede, podemos nos reunir baseados em um ponto em comum. Um ponto, todos temos sede. Alguns podem crer em aspersão, o outro em batismo, e um em derramar ou assim por diante. Mas quando se trata da sede de Deus, nós vimos baseados em um ponto em comum. E Deus nos fez para que fizéssemos isso, ter sede dele e comunhão com ele. Não conheço nada. Quando era menino, eu me recordo que fui criado numa família muito pobre. E recordo-me de muitas vezes quando saía com os companheiros, eu não tinha como me vestir para ir a um lugar distinto, mas eu não sei, as pessoas tinham algo que eu gostava. Eu gostava de me encontrar com elas, mas eu era mais ou menos o que chamam da ovelha negra. E quando fui salvo e encontrei esse algo em mim, do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em que eu pudesse confiar, alguém com quem você possa se sentar e falar sobre seus problemas. E quando encontrei essa satisfação verdadeira e genuína, quando encontrei Jesus Cristo, aquele que satisfaz verdadeira e genuinamente, que tira sacia toda essa sede, ele dá algo que parece não haver nada que ocupe o seu lugar. Deus abençoe. Amém, amém. Que maravilha. É gostoso. Isto aqui é verdadeiramente como água quando estamos com sede. Estava comentando domingo passado. Não tem um sabor específico, não tem um aroma específico, não tem uma cor específica, mas é algo puro,
que sacia lá dentro, sacia a nossa alma. E esta água que temos tomado nesta tarde, água pura, limpa da fonte, jorrando para nós. Nós teremos, após o hino, os destaques de vocês, como nós temos feito aí nos outros domingos. E vamos ouvir primeiro o irmão Vitor Meirelles cantando Meu Cálice Transborda. Tão sedento pelo mundo eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me, desta fonte eterna vem beber. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor. Faz meu ser dessa água transbordar. Quanta gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer. Ignoram a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor. Faz meu ser dessa água transbordar. Se as coisas desta terra só trazem dor, desilusão, em Cristo a paz e a alegria, Ele é fonte de vida e salvação. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor. Faz meu ser dessa água transbordar. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor. Vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor. Faz meu ser dessa água transbordar. Amém. Deus continue abençoando o irmão Vitor Meirelles. Um hino muito próprio, né? Tem tudo a ver com aquilo que lemos. Então vamos ver agora os jovens aí, moças e rapazes também, intercalado, né? Trazendo as suas participações, seus destaques. E os rapazes, tiver algum comentário? Vamos lá, irmã Ada Vitória. Parágrafo 91. Se você está sedento por Deus, assegure-se de que é Deus que você encontra.
Parágrafo 90. E não há nada que possa satisfazer essa sede que está no ser humano, até que Deus entre. Ele tem de recebê-lo ou morrerá. E ninguém tem direito de tentar silenciar ou satisfazer essa sede santa que está nele através das coisas do mundo, não o Senhor. Irmão Maada, irmão Diego. Isso aqui fala muito da história do menino que comia borracha, né? Estava com sede, estava precisando daquilo, mas estava buscando na fonte errada, né? Quando foi dado enxofre para ele, então ele conseguiu a fonte correta daquilo que ele precisava. Parágrafo 100. E quando fui salvo, encontrei esse algo em mim, do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em quem eu pudesse confiar. O meu destaque é do parágrafo 98, onde diz: agora, ele não tinha que fazê-lo assim, mas fez. E se ele não o tivesse feito assim, de modo que tivesse sede, haveria uma desculpa no tribunal do juízo. Diria: eu nunca tive sede de Deus. Mas não há desculpa, você tem. Me chamou a atenção esse trecho, porque é aquilo que a Bíblia diz, que todo homem está inexcusável diante de Deus. E hoje foi dito que com a Bíblia ou sem a Bíblia, os eleitos se manifestam. E não só os eleitos se manifestam, mas ainda assim os incrédulos e os demais, eles conhecem a Deus. Embora eles não creiam ou não tenham experiências, não vejam, mas eles sabem que existe Deus pela própria sede que Deus colocou nele. Então, naquele dia do juízo, não tem desculpa de que eu não conhecia a Deus, porque a própria natureza prega e eles próprios têm um clamor. E você falando aí sobre estar inexcusável, né? Mesmo que não tenha a Bíblia, o irmão Brana falou hoje de manhã, no início, né, da série Demonologia, ele diz: a natureza foi a minha primeira Bíblia. Então, só do homem conhecer a natureza, ver a natureza, ele já está vendo a Bíblia. Então, já está inexcusável, né, diante de Deus. Parágrafo 98, né, que o irmão destacou. Final do parágrafo 90. Se você está sedento de Deus, só há uma coisa para satisfazê-la, que é encontrar-se com Deus. Boa tarde com Jesus. O parágrafo 85. Agora é uma era pervertida, e Satanás está pervertendo estas sedes que Deus colocou em você para ter sede. O que eu achei muito interessante nesse parágrafo é que Deus criou a sede verdadeira, e o adversário, o Satanás, ele vai fazer o de tudo para tirar a sua atenção e te colocar uma sede falsa, para que você possa perder o alvo, que é tomar da sede da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu achei muito interessante essa parte. Deus abençoe. Final do parágrafo 100. Quando encontrei Jesus, aquele que satisfaz a verdadeira e genuinamente, que tira toda e sacia a sede, parece que não haver nada que ocupe o seu lugar. Irmão Paulo Maciel, final do parágrafo 98. E eu não tenho nada contra ir à igreja, mas essa não é a satisfação. É encontrar o Deus vivo, o Deus do céu, dentro de sua alma, que satisfaz esse anelo e sede pelo que você anseia. E é uma coisa interessante a se observar que os outras pessoas, outras culturas que não conhecem o Senhor, não conhecem a Deus, eles buscam a Deus. E é a natureza humana buscar aquilo ali. Se você observar, não somente a natureza animal, mas a humana, ela está ansiando por aquilo. E eles tentam buscar. Mas é o dever nosso apresentar o Senhor. E apresentado o Senhor com essa sede, o homem não tem como escapar. Parágrafo 99. E agora nos reunimos com um ponto em comum aqui, que é porque estamos todos sedentos de Deus. Esse ponto também é muito bom, né? Reunir com pessoas que têm algo em comum. Você tem
reuniões, companheirismo circunstancial lá no trabalho, na escola. É preciso, né, haver, mas é circunstancial. Mas pode ser a melhor pessoa lá de fora. Não tem aquilo que é o principal em comum. Vai chegar uma hora que ou você vai ter que ir para o lado dela, ou ela vai ter que ir para o seu lado, né? Mas aqui não. Aqui podemos divergir em questões humanas, né? Gostos. Mas o principal, que é essa sede de Deus, esta fé na mensagem, nós temos em comum. Então é um companheirismo de pessoas que têm pontos em comuns, né? Então é maravilhoso isso que a irmã Ana Flávia destacou no parágrafo 99. E o irmão Brana falou, né? Há uma sede de companheirismo. Se não tem companheirismo aqui, vai ter lá, né? E é uma verdade. Se você, às vezes, a pessoa muito recluída aqui, se isola, mas às vezes tem muitos amigos lá, porque essa sede de companheirismo está dentro, né, do homem. E se você for ter companheirismo, procure ter companheirismo com pessoas que têm pontos em comum. É isso? Falando em companheirismo, nós sempre dizemos, na verdade, que tenha companheirismo com pessoas com um nível de fé ainda maior do que o seu, para que você possa elevar o seu nível de fé. Agora, pensando também aqui sobre algum destaque que foi dado antes, que sobre a irmã Aline, leu aqui no final do parágrafo 100, sobre encontrar a verdadeira e genuína água que sacia toda a sede. E a irmã Brana no 101, ele continuou falando que Satanás tem pervertido esta sede. E ele foi entrando, ele não perverteu tudo de uma vez, ele foi pervertendo aos pouquinhos. E eu estava pensando, eu nunca fui, não tenho essa experiência, mas eu já ouvi falar que mais engana o caçador que está no mato é aquela água que parece limpa, aquela água que parece que ela é própria para beber, mas ela ali está contaminada. Então, aquela água suja, lamacenta, talvez ninguém tenha dúvida, né, daquilo que vai... Talvez não, você não tem dúvida daquilo que você vai encontrar. Mas aquela água, e o diabo vai nisso, ele quer parecer certo. Ele não quer, não é aquele, a gente fala para as crianças, não é aquele bichinho com rabo e chifre. Ele não é este bicho. Ele vai fazer com que a água pareça boa. Aquele hino é só um ritmozinho assim, um pouco mais... é só um pouquinho, mas não é. É perversão de Satanás. Isso aí, parou em quem aí? Quem que seria o próximo? Só um minutinho, irmão. Você já lê. Mas, perversão, isso que o irmão Amós falou, eu perdi. Mas era algo dentro disso, uma perversão muito sutil. Deixa eu ver se eu lembro antes. Deixa eu destacar aqui, ó, irmão Manuel Xavier enviou o destaque do irmão Oliver Bispo, que está participando, e ele enviou exatamente um parágrafo 91 que diz sobre isso. Há um grande perigo se você não observar o que você está fazendo naquela hora. Se você está sedento por Deus, tenha certeza de que é a Deus que você encontrou. Tenha certeza, porque o pastor Joaquim falava, né? Você, às vezes, a pessoa com sede, vê muita miragem. Você acha que é água, mas às vezes não é. Você acha que é Deus, mas às vezes não é. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, até nas nossas orações, nas nossas decisões. Você pede assim, Deus me dá um sinal, e às vezes nós pegamos muito sinal que convém para nós, para o que nós queremos. Então você precisa ter certeza de que é Deus. Não pode ser assim, porque quando a gente quer, mexeu a folha da árvore, é Deus, é um sinal, né? Senhor, mas é uma verdade.
Você tem que ter certeza de que é Deus. Antes de tomar a decisão, foi Deus que colocou no meu coração. Eu tenho certeza. Irmão, você tem certeza? Tenho certeza. Então, há um grande perigo se você não observar o que você está fazendo e de que fonte você está tomando. Então é isso. Vamos lá, irmão. Bom, o destaque 91 era o que eu ia falar, né? Então vou... O irmão Oliver tomou o seu. Eu vou ler o restante. Então veja, assegure-se de satisfazer a sua sede. Mas, se Satanás conseguiu perverter esses seus apetites naturais, isso ele fará se puder. Ele irá simplesmente fazer que você procure se satisfazer. Parágrafo 80. Satanás não pode criar nada. Há somente um Criador, que é Deus. Um comentário que eu lembrei a respeito do parágrafo 91 foi do Pentecostes, né? Muitos ali esperando por algo sobrenatural. E aí alguns que tinham algum sentimento, algo psicológico, né? Que não era o Espírito Santo, Arrepiei, vou embora. Recebi o Espírito Santo. Mas aí quando caiu mesmo foi que teve a evidência. O 88. Deus quer que você tenha sede dele. Como o servo brama pela corrente de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Parágrafo 96. Se você não der a essa sede o lugar certo em sua vida, e não tiver sede e tomar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então Satanás o levará a algumas de suas fossas estagnadas deste mundo. O início do parágrafo 99. Agora, pois, ele o fez para que você pudesse ter sede dele, do seu companheirismo. Parte do parágrafo 100. E quando fui salvo e encontrei esse algo em mim, do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em quem eu pudesse confiar, alguém com quem você possa se sentar e falar sobre seus problemas. Eu gostaria de destacar esse final aqui. Eu creio que é uma segurança que todo cristão tem, de quando está falando com o Criador, com o nosso Deus, de saber que os nossos problemas não estão vulneráveis às outras pessoas ficarem sabendo que estamos falando com alguém que tem poder para nos ajudar a solucionar. Parágrafo 98. Você pode dizer: irmão Brana, essa sede da alma, isso é natural? Sim, é natural uma alma ter sede. Pois Deus o fez assim, para que assim você tivesse sede dele. Ele quer que você tenha sede dele. Irmãos filhos, final do parágrafo 95. Deus mesmo é a única coisa que pode satisfazer essa sede humana, é acertar Deus. E final do parágrafo 98. É encontrar Deus, o Deus vivo, o Deus do céu, dentro de sua alma, que satisfaz esse anelo e sede pelo que você anseia. Parágrafo 90 no final. E se você tem sede de Deus, não aperte a mão do pregador e ponha seu nome no livro. Se você está sedento de Deus, só há uma coisa para satisfazê-la, que é encontrar-se com Deus. Parágrafo 97. Mas não há motivo para isso quando você está sedento de Deus, porque Deus é um Deus vivo, não algo histórico. Minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo, algo que dá águas vivas, algo que satisfaz. No meu destaque, eu acho que foi destaque quase de todos os nossos irmãos. Aí no 88, ele fala assim: Deus quer que você tenha sede dele. E no final aqui do 95, ele fala: Deus mesmo é a única coisa que pode satisfazer essa sede humana, é aceitar a Deus. É uma comparação. E no final do 98 ele fala assim: é encontrar Deus.
É Deus vivo, é Deus do céu, dentro da sua alma, que satisfaz esse anelo, é sede pelo que você anseia. Então, a alma, ela vai te corresponder essa sede que Deus fala. Amém, amém. 3 parágrafos, né, irmão Brana? Cita a mesma coisa. Mais alguém? Não? Irmão Leandro, foi destacado agora o 98, né? É encontrar Deus. E isto tem que ser muito bem frisado. Mas encontrar Deus aonde? O Brana falou, não é apertar a mão do pastor e assinar seu nome no livro. Ele diz, o Deus vivo, o Deus do céu, dentro da sua alma. Ele não está do lado de fora, ele não está no pastor, por melhor que seja, por mais ungida que seja a palavra dele. O Deus que nós precisamos encontrar não está ali. O Deus que nós precisamos encontrar está dentro da nossa alma, dentro de nós. É Deus conosco, Deus em nós. E aí nós lembramos da história daquele homem aquele pescador que estava com aquela criança, e a criança perguntou, mas onde que eu encontro Deus? Como que eu faço para ver Deus? Eu perguntei para a professora da escola dominical, eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para o meu pai, e ninguém soube dizer. Aquele homem começou a chorar. Por que está chorando? É porque eu vejo Deus em toda parte, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos irmãos, eu vejo Deus, porque Deus estava dentro dele. Então quando nós temos Deus dentro de nós, nós nos tornamos como aquele ursinho, nós estamos lambuzados por dentro e por fora, com este mel, com esta água da vida. Irmão William Bispo. Deus nunca vai te cobrar por algo que Ele já não te deu antes. Sempre nós ouvimos, né? A quem mais é dado, mais é exigido. Por isso que o irmão Brana explica aqui, no 98. Ele quer que você tenha sede dEle, porque Ele te fez para sentir sede. E Ele deu algo para saciar a sede, que é a palavra dEle. Jesus disse que Ele era a água da vida, era o pão que desceu do céu. Então, se você tem sede ou fome, na palavra você se satisfaz. E tudo que Deus vai te cobrar, Ele te deu. Por exemplo, você tem fé em Deus, para você crer na palavra dEle. Mas antes de você crer na palavra dEle, você precisava de fé para crer. Então Ele te deu fé primeiramente, antes que você cresce. Porque sem a fé você não poderia crer. Então a sede é da mesma forma. O irmão Brana explica aqui de uma forma muito clara. A mensagem do irmão Brana é simples, né? Como já foi dito aqui no companheirismo. É muito simples de você crer no que o irmão Brana tem dito, se você estiver saciando a sua sede na palavra de Deus. É isso. É muito bonito ver isto. Ver que os homens verdadeiramente usados por Deus eram homens simples. Jesus era um homem simples. O Brana chegou a dizer assim, os tradutores colocaram palavras muito difíceis, mas na verdade, quando foram traduzir as palavras de Jesus, eram palavras muito simples. Até dificuldade para traduzir eles tiveram, de tão simples que era o vocabulário. Irmão Brana, você vai ler a mensagem lá, você tem conhecimento do inglês, você vai ver que o irmão Brana usa diversas expressões do sertão, do caipira, é isso? Caipira, expressões caipiras lá dos Estados Unidos. Então não é algo, e aí você percebe que não é algo dele, é algo que vem de Deus. Como pode um homem que não formou, não pós-graduou, nada disso, ter uma mensagem tão completa? Teólogos estudam para chegar num rascunho disso aqui que nós temos. Porque isso aqui não vem de homem algum. Isso aqui vem do céu. Vem de Deus, diretamente de Deus para nós. E é isso que é o mais importante. Você pode falar? Claro. Terminou? Terminei. Você só lembrando, né, desta simplicidade, como o irmão Brana usou o servo,
O irmão Brana falou muito sobre a natureza, o pastor Joaquim também. E os homens de Deus que foram usados eram amantes da natureza. O pastor Jonas também gosta muito, né? E o pastor Joaquim deu um exemplo muito simples sobre essa perversão que o irmão Brana falou. Mais para frente o irmão Brana vai falar sobre o refrigerante. O elemento principal para ter o refrigerante é água. Algo original, algo que Deus criou, mas o homem perverteu. Então põe corante, põe açúcar, põe... Só que pastor Joaquim Gonçalves contou essa experiência algumas vezes, que quando eles estavam em viagem e ele parou num posto de combustível, alguém lembra dele falar isso? Que ele foi, o irmão ali está lembrado. Ele parou e um cachorro, né, se aproximou, o cachorro estava com muita sede e ele pôs coca para o cachorro. Lembram dele? Quantos lembram dele contar isso? Alguns, né? E ele colocou coca. Citei o nome. Meu Deus do céu. Tá bom, já foi. Colocou um refrigerante para ele. E o cachorro foi lá, cheirou, mas não bebeu. Então quer dizer, olha como é simples. A natureza não aceita essa perversão, né? E o homem está mandando refrigerante para dentro, porque é bom, né? É gostoso, é agradável ao paladar, mas é enganoso. Ali tem açúcar, ali tem corante, ali tem câncer. Como que faz, né? Você está tomando um câncer. Muitas coisas que a gente está comendo câncer. Por quê? Porque é agradável ao paladar, mas na verdade é um engano. O açúcar, quando a gente vê lá, você lê, na maioria dos refrigerantes, a cada 200 ml, quem falou de açúcar recente? Foi na fita? Não sei se foi na fita o pastor Joaquim ou o pastor Jonas. Falando que açúcar é o pior alimento, né? Uma das piores coisas que nós estamos comendo. Mas quando você pega um refrigerante que está lá, a cada 200 ml, 20 gramas de açúcar, 20 gramas, o que você pensa de 20 gramas? Você pensa, é pouca coisa. 20 gramas é uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Você não toma só um copo, você toma 2, você toma 3. Tem gente que toma todo dia. E por quê? Porque é gostoso, é doce, é gelado, né? E você leva para o espiritual, como o irmão Brana levava. Por que as igrejas estão cheias? Porque é evangelho doce. É evangelho doce, evangelho geladinho, evangelho gostoso. É o que? Você vai vencer, você vai prosperar, você é vencedor. É isso que o povo quer ouvir, né? Mas as ervas amargosas é mais difícil, né? Aí tem que ser só para quem realmente está interessado na verdade da palavra. Então por isso que aqui não está cheio hoje, né? Porque nem todos querem, a maioria quer. Falo todos, né? Falando dos outros não, estou falando de mim também, viu? É difícil, é um vício, né? Então, essa perversão é no natural e é também no espiritual. Então, graças a Deus que aqui você pode ter certeza. Por isso que o irmão Brando diz, nós nos reunimos porque temos ponto em comum, que ninguém está querendo refrigerante espiritual. Todo mundo está vindo para tomar água, né? E nós estamos bebendo água. Água viva. Você falando aí, me veio uma coisa interessante aqui. A diferença da saciedade. Quando você bebe água e quando você bebe refrigerante. Você bebe muito o refrigerante porque ele não sacia a sede original. Você bebe 2, 3 copos ali de uma vez. Agora a água, você bebe um copo, você já está saciado. A minha experiência é essa. Um copo com água que você bebe já satisfaz a sua sede. Agora o refrigerante você tem que beber vários. E é a mesma coisa, eu comparo isso com a palavra de Deus.
tudo que nós fazemos para preencher algo está nos satisfazendo. É uma sede que você está saciando. Seja fazer uma viagem, ir num passeio, comer um bolo, qualquer coisa. É uma sede que você tem. Mas, veja bem, se você ler um versículo da Bíblia de manhã e meditar nele o dia todo, um versículo te satisfaz o dia inteiro, se tiver uma meditação em cima dele. Agora, você pode assistir um filme, um capítulo de uma série, ler um livro de qualquer escritor, isso não te satisfaz, você sempre quer algo mais. Mas na Bíblia, um versículo por dia já satisfaz essa sede espiritual que você tem. Está vendo a diferença da água para o refrigerante e a Bíblia para as coisas do mundo? Então, é a quantidade do original. Jesus derrotou o diabo no Monte da Tentação com 3 versículos. Com 3 versículos. Então pronto. Isto, de fato, o natural tipifica o espiritual. E você vê, os médicos falam que para um copo de refrigerante, 20 copos, 36, 50, eu acho que é irreversível o prejuízo que você está tendo com refrigerante. Mas pense nisso, cada vez que alguém, por algum motivo, se deixa contaminar pelo mundo, ela vai precisar de mais água para cobrir aquilo, para sobrepor o efeito daquilo que ela passou lá no mundo. Então, não vá lá, vou experimentar um pouquinho, porque você vai precisar de muita água, muito tempo para conseguir desfazer o dano, e talvez, dependendo de onde você for, o dano é às vezes até irreversível. Mas estamos tomando da água da vida. Vamos fechar nossos olhos? Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós agradecemos pela tarde que o Senhor nos deu, pela água da vida, pelo alimento, pelo pão da vida que o Senhor tem nos dado. Estamos verdadeiramente saciados, prontos para alimentarmos ainda mais a nossa alma no culto de logo mais. Pedimos que o Senhor abençoe o lanche que vamos tomar, abençoe as mãos que prepararam com ações de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saída pela porta 9 e... Deus abençoe todos que participaram, né? Vocês aqui, muito boas participações. Muito bom. Até às 18 horas, em nome de Jesus Cristo.